Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do SigmaCast, esse lugar onde a gente se encontra falando sobre educação com pessoas apaixonadas por educação e sempre trazendo excelentes assuntos no sentido de estimular reflexões sobre um tema tão apaixonante. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, de quem eu tenho um carinho enorme, primeira vez no SigmaCast, tá nervosa nessa conversa aqui, que é a Ana Carolina. Ana Carolina, ela é psicopedagoga e também coordenadora dos anos iniciais na 912. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu chamo ela de Ana, alguns chamam de Carol. Ana, fique à vontade para se apresentar aos nossos espectadores e ouvintes. Boa tarde, né? Estou muito feliz em estar aqui, Marcelo. Estou nervosa, mas faz parte. São os desafios e eu gosto muito, né, de ser desafiada. E vamos lá, sou Ana Carolina, coordenadora dos anos iniciais, psicopedagoga. Estou aí 29, 30 anos aí caminhando na área da educação. Não acredito. 30... Não. Sim. Achei que era a sua idade. Ah, Marcelo, para. 30 anos e sou apaixonada por essa área. Que bom. E o assunto de hoje, que é incrível, eu acho super relevante, a gente vai falar sobre inclusão na escola. Então não vamos perder tempo, vamos rapidinho então para a gente começar esse papo. Ana, vamos lá. Então, eu acho que o importante é sempre a gente ter em mente que existem pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, mas que não conhecem do assunto. Então, se você tivesse que explicar para uma pessoa que, acho difícil, mas vá lá, que nunca ouviu falar, para a gente estar na mesma página, define para a gente o que é inclusão na escola. Inclusão na escola é quando você consegue mudar a mentalidade, tá? Reorganizar a escola para receber essa criança, para receber esse aluno, esse estudante. Tá. Não é a criança, não é o aluno que tem que se adequar à escola. É a escola que vai ter que saber uma maneira, uma estratégia para que a criança alcance o aprendizado. Tá bom. Você falou num ponto super importante e é também uma dúvida minha. Quando a gente fala, eu gostei muito da tua frase porque ela é uma frase poderosa. Quando a gente fala que é a escola que tem que se adequar às necessidades da criança e não a criança que tem que ficar buscando se adequar à escola, a gente não está falando de qualquer criança. É de uma criança que a gente sabe que precisa desse tipo de adequação, né? Primeiro, você tem que ter um olhar individualizado, tá? Para você descobrir isso, para você poder detectar que aquela criança está precisando desse atendimento individualizado. Tá bom. Certo? Quando você descobre, aí você parte à procura, você pega e cria estratégias para que você possa fazer com que essa criança, porque ela tem direito, igual todas as crianças, de ter o mesmo tipo de aprendizado, de alcançar esse aprendizado de excelência. Entendi. Então, a gente parte do pressuposto para as pessoas que não têm muita familiaridade com esse assunto, que quando a gente fala de inclusão, vou transformar isso numa pergunta, Sim. Ana. A gente pode partir do pressuposto, então, que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de crianças específicas que têm ou precisam de um acompanhamento específico, porque sozinhas elas não conseguiriam se adequar à escola? Como é que é isso? Sim, estamos falando de crianças que já foram, algumas que já foram diagnosticadas, Tá. certo? Que a escola fica sabendo, recebe com parceria da família sempre, a gente descobre, essa criança já tem um diagnóstico. Pois existe também crianças que não têm o diagnóstico, por isso que a escola não lida com o diagnóstico. Eu vou tratar aquela criança só quando chegar um diagnóstico. Não, é um acompanhamento contínuo. Se eu vejo que a criança não está caminhando ali no meu plano anual, não está conseguindo seguir, eu crio estratégias que aí entra o meu plano de ensino individualizado. Poxa, que interessante isso, tá? E a gente nem tinha falado sobre isso antes do programa. Quer dizer, então, que é um erro, e eu tô até pulando, mas eu vou aproveitar esse gancho aqui. É um erro, portanto, as escolas acreditarem que a inclusão só acontece depois que uma criança chega com um laudo. A inclusão ela é fruto de uma observação por parte dos profissionais da escola acerca das adequações para que aquela criança possa aprender. Sim, na verdade eu não posso esperar chegar um laudo. Eu tenho que trabalhar antes, eu tenho que criar essas estratégias antes. E aí sim, eu posso atender, ter aquele atendimento individualizado com a família e sugerir uma avaliação neuropsicopedagógica. Entendi. Antes da gente chegar nesse ponto, uma outra questão que eu acho importante para as famílias e professores e professoras que nos escutam, você consegue ver uma diferença, tá?
eu até consigo, mas eu queria te ouvir. Entre inclusão e integração? Consigo. Quando você fala que o aluno ele está, meu filho está integrado na escola, Tá. ele está matriculado, ele participa das atividades, ele está em sala de aula. Quando você fala que o seu filho está, ele está incluso, ele está incluído ali naquele ambiente, ele está tendo os mesmos desafios, ele tá sendo desafiado e ele está adquirindo o aprendizado. É algo com intencionalidade, não é algo raso, é algo realmente profundo. Você tem que trabalhar ali com muita parceria com a equipe pedagógica, professor e família. Eu estou pensando em cima do que você está falando. Vê se eu estou certo, então, em pensar que toda criança que está incluída, ela está integrada. Mas nem toda criança que está integrada está incluída. Perfeito. A criança pode estar matriculada, a criança pode estar assistindo às aulas, mas ela não está incluída. Não está incluída. E a criança que ela é integrada em uma escola, né, no ambiente escolar, que ela está apenas integrada, daqui a pouco ela vai demonstrar, né, isso pode, a criança teve, não está conseguindo aprender, não está tendo aquele aprendizado esperado. Porque você pode procurar, às vezes ela está só integrada, ela não está incluída. Se ela está incluída, ela tem que ter... Quando eu falo que a escola tem que se encaixar ali, tem que criar estratégias, é por isso. É para que ela faça a inclusão desse aluno, desse estudante. Acolhimento é importante. Lembra, o acolhimento dessa criança não é você passar a mão na cabeça dessa criança, tá? Por você ver que ela não está seguindo um currículo regular. É você acolher essa criança, acolher essa família e, junto com a equipe pedagógica e professor, você traçar estratégias, criar seu plano de ensino e aprendizagem e tocar. Eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre o plano de estudos individuais, né? Essa é a sigla, Sim. né? PEI, Plano de Sim. Estudos Individuais. Mas antes disso, eu queria te fazer uma provocação e aí para a gente pensar junto. Qual é o limite entre as duas coisas? Porque assim, vamos imaginar uma situação em que um aluno ele não consegue tirar notas boas, tá? Sim. Ele não consegue prestar atenção na aula. É uma pergunta mesmo, eu não sei. E aí quero ouvir a tua experiência para trazer reflexões para esse caso. Quando esse aluno que não consegue tirar notas boas, que não consegue aprender, qual é o referencial para a escola entender que, olha, isso não é uma questão de inclusão. Existem outros aspectos aqui que explicam por que ele não está aprendendo ou por que ele não está tirando boas notas. Em outras palavras, na tua experiência, qual é o limiar entre as duas situações? De uma criança que, por motivos vários, ou não está se esforçando, ou não está estudando, ou não está prestando atenção, e da criança que realmente precisa desse esforço de inclusão que você citou. Você tem que ter um preparo. Por isso nós temos a diagnóstica, tá? Quando o aluno começa o ano, a gente aplica ali na turma uma diagnóstica. E aí eu não leio o laudo, eu não falo, então, porque o professor ele precisa saber aonde esse aluno está. Tá. Depois feita essa diagnóstica, aí ele consegue saber assim, olha, a minha turma está aqui, mas tem o Marcelo, que ele nas habilidades e nos objetivos de aprendizagem ele não alcança. E aí eu começo a fazer o acompanhamento contínuo dessa criança. Primeiro, eu como coordenadora educacional, depois dessa diagnóstica, eu faço um atendimento individualizado da família, tá? Porque eu preciso conhecer a história desse aluno e dessa criança. Pela história e pelo atendimento com a família, você já descobre se é uma criança que realmente não está acompanhando por estar sem estudar, que nem você falou, não está querendo, não está se esforçando, ou se é uma criança que já tem um histórico de defasagem. Interessante. Não, você matou a questão. Então, tudo parte de um diagnóstico inicial. Mas eu gosto muito da tua fala, Ana, quando você diz que não necessariamente é um diagnóstico inicial, mas vocês não saem com verdades pré-estabelecidas, né? É um aluno laudado, ele tem TDAH. A questão existe um conjunto de objetivos de aprendizagem que essa criança não está alcançando. Deixa eu entender por que ela não está alcançando. Isso. E aí, quando eu vou criar o meu PEI, né, que é o plano de ensino individualizado do aluno, eu posso ali fazer uma adaptação, tá? Ou eu posso colocar, simplesmente flexibilizar, que é o quê? A adaptação. Eu não vou mudar os objetivos de aprendizagem. Os objetivos são o mesmo da turma, né? Ele vai ter o quê? Uma adaptação. Ele vai ter um enunciado que não tem dois tipos de
perguntas, ele vai aham. ter textos menores, certo? Mas ele vai ter o quê? O mesmo objetivo de aprendizagem. Certo. Quando eu flexibilizo, eu falo assim, esse aluno, ele necessita ali, isso eu conversando com a família, atendendo os especialistas e estando em sala de aula presente também, que eu assisto muitas aulas, eu Legal. estou sempre direto com os professores, a nossa parceria, assim, é bem, bem bacana. E eu faço o quê? Flexibilizar ele, fazer assim, ele precisa de uma sala mais silenciosa, ele precisa sair de sala para fazer uma avaliação. Um dia que a professora vai passar um texto com volume maior, esse aluno precisa copiar metade, depois no outro dia ele copia a outra metade. Entendi. E existe também a modificação, que a modificação é quando eu preciso, sim, criar os objetivos para esse estudante. Entendi. São casos e casos. E aí, nesse último caso, a família sabe Tudo. que a criança não vai buscar os mesmos objetivos de aprendizagem do que o restante Não. das crianças. Isso, a família sabe e tudo isso é alinhado em atendimento. Tá? A troca com a família é essencial. Antes da gente chegar à família, Ana, conta para quem também não tem muito contato com esse tema, o que é esse plano de... É plano de estudos ou plano de ensino? Plano de Ué, ensino individualizado. É ensino, plano de ensino. O que é o PEI? Se você tivesse que definir, eu sei que você colocou características aqui gerais, mas para quem nunca viu, né, o modelo de um PEI ou o modelo do Sigma, que o Sigma usa, o que é esse PEI, se você tivesse que explicar? Eu digo que o PEI, ele é o norteador, Tá. Para que o professor e para que não só o professor, porque quando você cria um PEI, quando você tem um aluno que tem que ser incluído na escola, não é só o professor, é equipe pedagógica, colaboradores, todos esses estão envolvidos no plano de ensino individualizado desse aluno. Porque lá o PEI é para criar estratégias, intervenções, para que o aluno alcance o aprendizado. Tá? Então, aí, dependendo do aluno, eu vou fazer. Eu digo muito para as minhas famílias que o meu PEI lá do Sigma é um documento vivo. Sim. Carol, como assim um documento vivo? Porque ele é alimentado. Então, assim, pode ser que eu, Carol, sento com a família X e crie com a professora, com a equipe pedagógica, intervenções, projetos para esse aluno e que não funcione. Claro. Não deu certo. E aí nós vamos retirar e colocar outra. Então, e a família pode trazer, olha, isso aqui não está dando certo. E aí nós vamos verificar e criar. É você sempre ter uma carta na manga e procurar estratégia para que esse aluno alcance o aprendizado. Então, literalmente, o PEI é um documento vivo. Ele apresenta orientações que a partir dos resultados que vocês obtêm, vocês já podem mudar. Todos os Isso, já pode mudar. E não só o professor regente tem acesso a esse documento. Eu faço questão, quando esse documento está pronto, todos os professores participaram de educação física, língua inglesa, pensamento computacional. Isso que eu ia te perguntar, quem faz o PEI? É uma equipe pedagógica, eu, coordenadora educacional, com a coordenação pedagógica, professores e família. E os especialistas, se o aluno tiver. Entendi. Mas é possível que uma criança tenha um PEI sem nunca ter apresentado qualquer tipo de laudo, a família nunca ter apresentado qualquer tipo de laudo? Sim, porque isso entra no meu plano de ação. Entendi. Tá. E entra aquilo que você falou, foi diagnosticado que aquela criança não atingiu aquele objetivo de aprendizagem que era esperado a início do ano naquela série, ele vai ter um PEI. Ele vai ter um PEI, a professora, a equipe pedagógica vai criar esse PEI, mas eu já chamo a família e digo, olha, eu preciso que essa criança faça uma avaliação neuropsicológica. Porque eu preciso também escutar Isso esses acontece na maior parte das vezes? Acontece muitas vezes. O que eu não posso é deixar o time passar. Deixar o aluno, ele vai chegar lá no terceiro período e eu não sinalizei nada. E mas acontece às vezes de tu olhar assim e falar, não precisa trazer laudo não. Eu acho que isso aqui é mais uma questão que o aluno não recebeu uma boa orientação na outra escola. Já aconteceu também de você perceber que apesar do PEI não há necessidade da busca por um especialista médico? Aí eu não faço PEI de primeira. Quando eu percebo que é algo assim, eu já faço um plano de ação ali com aquela criança. Tá? E isso acontece. Porque existe escola e escola. Então, às vezes, não é que o aluno não saiba, o aluno não viu. A habilidade trabalhada na nossa escola, o aluno não viu. Então, ele precisa conhecer. E aí eu faço com a professora, eu faço um plano de ação ali com aquele aluno, chamo a família e vai. E se não vai, a gente cria o PEI e pede a família. Eu não vou esperar, esse nosso PEI está criado. Tá? Só que eu preciso que a família também se movimente. Você falou o tempo inteiro aqui sobre a produção do PEI, falou sobre o fato de ser um trabalho colaborativo, né, de muita gente observando e trabalhando junto. Mas você falou da família e dos professores. Se eu te desse uma varinha de condão, seu desejo fosse realizado em relação... que bom. Viu? Em relação aos professores e professoras com
o tema inclusão, o que você gostaria, assim, vou até mudar, vou tirar a varinha de condão, mas se você quisesse que todos os professores e professoras que nos ouvem, acerca do tema inclusão, o que você acha que você pediria que é uma coisa assim, não abra mão, isso é o mais importante para professores e professoras quando o assunto é inclusão? Para os professores e professoras, corram atrás de formação. Corram. Porque eu digo aí para você, eu comecei no ensino especial. Minha carreira lá atrás foi com ensino especial e tudo mudou. E o que é o ensino especial? São crianças que necessitam de acompanhamento especial. Então, crianças de todos os tipos, né? Eu comecei de todas, assim, todas crianças neurodivergentes. Entendi. Comecei lá atrás. E hoje em dia eu vi que tudo mudou. E eu, como coordenadora educacional, eu digo nas minhas férias, eu estava lendo o livro Crianças Desafiadoras. Falei, vou buscar um livro, qual? Vou ler esse. E como me clareou. Então, eu digo assim, professores, corram atrás de formação, tá? Tem que correr, porque muda muito. As crianças, elas estão diferentes. O que você viu lá atrás, hoje em dia tem ações, intervenções bem mais modernas para você poder. O PEI mesmo, o nosso PEI, do ano para o outro, ele melhora. Então, eu digo, corram atrás de formações e de leituras e um sobre o assunto. pedido da coordenadora Ana. Qual seria um pedido para os professores e professoras quando o assunto é inclusão da coordenadora mesmo? Como equipe, o que você acha que é importante que professores e professoras tenham como referência maior no tema inclusão, no dia a dia da escola? Eu digo assim, acolham, estudem e mostre para a família, para a escola e para o seu aluno que ele é capaz. Ele é capaz. E eu tenho muita parceria dos professores em relação a isso. Eu estava lendo uma reportagem que fala, né, o Brasil, né, todas as escolas estão recebendo muitos alunos com a particularidade deles, crianças com laudo, crianças que precisam mesmo desse olhar cuidadoso e individualizado, tá? E nós temos, assim, os professores estão correndo atrás, porque todos vão ter que correr, não tem como mais. Ou corre, ou não vai dar, porque as escolas E por outro lado, isso que você falou é super importante, que eu fico imaginando aqui. Como que a palavra de uma professora, no sentido de olhar no olho do aluno e falar assim, cara, você vai conseguir. Isso é um desafio, mas você vai conseguir. Como isso é forte, né, para o aluno que está passando por esse momento. Isso, eu trabalho muito assim, como eu falei, falo muito a palavra parceria, porque eu trabalho com as minhas professoras assim. E eu tive um caso que a professora, o aluno, ele fica muito nervoso, né, que tem a questão da ansiedade, que está tendo muito na escola, e para avaliação, a própria diagnóstica mesmo. Sim. E pega as mãozinhas e vai, e eu conversando sempre com elas, passando o que eu leio no livro, passando as formações. Eu, da minha janela, que eu fico vendo tudo, eu vi a professora, tirou o aluno, pegou na mão dele, falou, vamos, você dá conta. Eu escutei direitinho. Vamos, você dá conta. Sabe por quê? Porque eu vou estar lá. E ele tinha o costume de fazer prova, avaliação fora de sala. Sim, sim. E ela falou bem assim, faz comigo. Eu tô lá. Isso muda tudo, né? E deu a mão para ele. E esse aluno voltou, terminou a diagnóstica e foi super bem. Que bom. Então, assim, não é você passar a mão, é você provar para o seu aluno que você vai estar lá, que você entende o que ele está sentindo, validar aquele sentimento. E ela falou, eu sei que você está nervoso. Quando eu faço alguma coisa, eu fico. Deu a mão para ele, eles foram para a sala, o aluno terminou a diagnóstico. Então, assim, é você estar ali, o meu papel sempre é alimentar as professoras que continua, vai dar certo, vamos puxar essa família. Pode parecer trivial, né, Ana? Mas eu fico pensando assim, até lembrando da minha infância, né? Tô chegando aos 50 anos, mas como... Eu também. Não, parece. Mas como aquele papo de... você não é bom nisso, deixa de frescura, para de besteira, teus colegas estão lá, por que você não vai? Como que hoje, para nós que trabalhamos com educação, isso parece tão obviamente errado, mas não é, né? No dia a dia, essas palavras, essas frases que desanimam tanto, elas podem surgir, né? E como que isso vai... não ao encontro, mas de encontro ao processo da inclusão. Isso, eu vejo até a família, né? Eu digo muito para eles. Deixa eu te perguntar, pronto? Tá. Então termina. E agora, você falou dos professores. E família? Se todas as famílias de alunos que passam por um PEI, né, um programa específico de estudo, né, um programa de ensino individualizado, se você tivesse que passar essa mensagem assim, olha, vocês, família, essa é a maneira que vocês têm de ajudar a escola. A maneira é acreditando no PEI, acreditando na escola. E eu penso que eles têm que entender que o PEI não é para ser realizado só na escola. Tem que ser realizado em casa também. Então, o passar a mão na cabeça não adianta.
Não pode. Não tem como. Ele tem que, sim, incentivar. Meu filho, você dá conta. Vamos lá. Coloquei você no Sigma porque você pode. Você, ali é onde você vai ter uma escola que vai te servir de tudo. Os objetivos de aprendizagem. Ninguém vai nivelar para baixo esse aluno. Não é o certo. É colocar ele para cima mesmo. Desafiar. Essa criança precisa ser desafiada. E essa família... Acontece muito de ter umas famílias chatas criticando, discutindo, dizendo esse PEI está completamente errado porque eu que sei o que é melhor para o meu filho. Acontece isso. Olha, eu vou confessar aqui para você. A maioria vem comigo. Eu tenho poder, assim, eu sento, falo e olho e falo, a escola vai a 50%, mas eu preciso de vocês também. Se vocês vierem comigo, ele vai voar. Com as limitações dele, mas também com os desafios. Com o tempo dele, com o tempo dele, porque cada um tem o seu tempo, claro. Mas ele precisa ter evolução. Né? E eu preciso desse apoio. E elas geralmente vêm comigo. Mas também tem a liberdade de falar, Carol, aquele ponto lá não está dando certo em casa. E às vezes dá na escola e não dá em casa. E até porque você falou que o PEI ele é um trabalho colaborativo, né? Sim. Assim, para mim tem uma diferença enorme entre a família que quer que as coisas sejam do jeito que ela quer, sem levar em consideração a opinião dos especialistas da escola, e a família que não participa, né? Dessa troca, que critica, que pergunta, né? Nós temos muitas crianças assim desafiadoras hoje em dia, né? E eu digo que é porque a cabecinha está ali cheia de coisas pensantes e eu preciso sempre procurar algo que ela acredite e vá além. Sim. Esses dias, né, eu tenho uma aluna e ela apareceu uns pombos na escola. E o interessante é que ela apareceu na minha sala e disse que não queria entrar em sala de aula. Eu falei, mas por quê? Aí eu aprendi, estudando também, que eu preciso dar algo para que ela distraia. Certo. E depois ela volta para a sala. Eu falei assim, eu estou vendo uns pombos aqui. Ela, eu também vi lá em cima. Eu falei, vamos descobrir por que esses pombos estão vindo para a nossa escola? Dei um papel, dei um lápis. Ela adorou. O quê? Ela rodou a escola todinha, pesquisou, colocou o que eu tinha que falar para o diretor que a gente precisava fazer. Algumas crianças que ela percebeu que estavam jogando alguns alimentos em determinado espaço da escola. Isso durou menos de 30 minutos. E ela veio na minha sala, me entregou o papel e disse, tá aqui, Carol, tudo que você pediu. Agora eu vou voltar para minha sala. E ela voltou. Ela precisava de um tempo, porque tem criança hoje que não consegue ficar ali 4 horas. Agora, uma curiosidade. Então, mas essa criança que passou por esse momento, essa tua intervenção, ela tem um PEI? Tem um PEI construído. E no PEI nós colocamos que ela precisava de um tempo, mas não é um tempo de saída de sala. Não é um tempo de saída de sala sem fazer nada. Não é um tempo para ficar solta na escola. Não é um tempo para passear. Ela tem que ter, e ela foi desafiada. Claro. E ela fez ali um mini projeto muito legal. E adorou. E depois ainda colocou na mesa do diretor o que ele precisava fazer. Que legal. Muito bem, poxa, a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas o nosso tempo, infelizmente, é finito. Mas a gente vai, Ana, antes da gente terminar, a gente vai para um momento super especial que eu gosto de chamar de Sigma Dicas, em que a gente meio que resume para as pessoas que estão nos assistindo até agora quais foram, na nossa opinião, os pontos mais importantes dessa conversa. Como você hoje é a convidada, você vai escolher 2. Eu vou escolher 1. Pode ser? Vai pensando aí. Tá bom. Então vamos lá para o Sigma Dicas de hoje. O que mais me impactou, Ana, e é muito bom participar desse projeto do SigmaCast, porque por mais que eu esteja há muito tempo em sala de aula, eu aprendo muito com vocês, com as pessoas que vêm aqui trocar. E você falou uma coisa que eu disse, cara, eu não tinha pensado nisso. Como que é importante, então essa é a minha dica, sabe? Como que é importante para a instituição, para os professores, para as coordenações, não ficarem simplesmente sentadas esperando a família agir, apresentando um laudo ou uma situação. Como que é importante que as escolas tenham um diagnóstico, que esse diagnóstico faça referência aos objetivos de aprendizagem, que é uma expectativa que a criança já tivesse, né, absorvido no início do ano escolar. Se não absorveu, como que o plano de ação, né, ou o plano de ensino individualizado, ele pode agir gerando essa inclusão independentemente de laudo. Como que a ideia de permitir a criança ver na escola um cenário de aprendizagem, isso é um direito dela. E como que o PEI funciona nesse sentido para essas crianças. E aí o que mais foi forte na nossa conversa para mim, independentemente de laudo, que pode ser uma criança que veio de uma situação ruim numa escola anterior,
que no ano anterior teve problemas de saúde e não aprendeu direito, mas como que o PEI também vai permitir que essas lacunas sejam preenchidas. Então eu fico com essa dica. E você, escolhe 2 aí. 2. Não esquecer nunca do acolhimento, Tá tanto bom. do aluno quanto a família e do professor, porque ele precisa também. Então vamos acolher, tá? Acolher sem passar a mão na cabeça. Tá bom. Acreditar nesse aluno, acreditar no potencial dele, porque é o que você falou aí. Cada um tem a sua habilidade, né? Então, nós vamos fazer o aluno alcançar os objetivos, porém, vamos focar também no que ele tem ali de habilidade, porque ele vai além. Acolher, ouvir, o que não significa passar a mão na Não. cabeça e acreditar que qualquer coisa serve. Isso. Outra, para fechar. Formação. Boa. Estude, Boa. leia, tem que correr atrás. Porque a educação, né, a gente que já está quase, né, muito tempo. Não, eu sem dúvida com esses cabelos, mas você, eu pensei que era 30 anos de idade. Oh, meu Deus. A educação, ela muda, né? E eu digo, Carol, 30 anos atrás, as crianças vinham diferentes. Sim. Né? Então, a gente tem que estudar. Boa. Então, acolhimento, observação da criança, o que não Isso. significa passar a mão na cabeça. E aí eu achei legal que você tenha falado tanto na questão dos professores, das coordenações, como treinamento, que eu adoro também, né? Formação, correr atrás, ler, se atualizar. É isso? É isso. Muito Fica a bom, dica. excelente papo, adorei, aprendi muita coisa. Você gostou, Ana? Adorei. Viu? Você tava nervosa à toa. Pode me chamar mais vezes. Sem dúvida, haverá uma série de manifestações pedindo a sua volta. Quero te agradecer o carinho. E é isso. Dá um tchau aí, então, se despede. Tchau, gente. Olha, adorei, Marcelo. Que bom. Obrigada, tá, por ter me chamado. E eu vou estar aqui mais vezes também. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Sigma Cast.